Já estamos de volta e chegou a hora do futebol aqui no Brasil News. Fechando a 29ª rodada do Brasileirão, o Santos derrotou o Curitiba pelo placar de 2-1 e deixou na zona de rebaixamento. No Rio, o Internacional triunfou diante do Vasco da Gama, jogando a equipe carioca para a antepenúltima colocação. Que alívio para a torcida santista, hein? Pelo Brasileirão, o Peixe derrotou o Coritiba na Vila Belmiro por 2-1. Com o resultado, o alvinegro praiano saiu da incômoda zona da degola, ficando agora na 16ª colocação com 33 pontos. A etapa inicial foi muito movimentada na vila mais famosa do mundo. Logo aos 3 minutos, Lucas Lima cobrou falta e Matheus Bianchi mandou contra a própria meta, abrindo a contagem para o Santástico da Baixada. Mas o Coxa ainda estava ligado. Minutos depois, o árbitro assinalou pênalti para o Verdão do Paraná, após a bola bater no braço do lateral Dodô dentro da área. Na cobrança, o atacante Robson foi para a bola e igualou o placar para o Coxa Branca. No segundo tempo, o Peixe contou com um jogador a mais. Aos 28 minutos, Soteldo fez bela jogada individual e com categoria cruzou na medida para Marcos Leonardo cabecear para o fundo das redes, fazendo a festa da torcida. E ficou nisso, Santos 2, Coritiba 1. Já na Cidade Maravilhosa, quem comemorou foram os gaúchos. Em São Januário, o Internacional venceu o Vasco da Gama por 2-1, complicando ainda mais a situação do Cruz Maltino. Com o revés, a equipe comandada pelo argentino Ramon Dias desceu uma posição na tabela, ficando na antepenúltima colocação com 30 pontos. O Gigante da Colina até começou melhor, mas foi o Colorado quem alterou o placar. Aos 20 minutos da etapa inicial, Alan Patrick deu passe magistral para Maurício, que não desperdiçou, fazendo o primeiro do time gaúcho. E o Inter passou a ditar o ritmo da partida. O segundo tento só foi acontecer no tempo complementar. Bustos aproveitou a sobra e deixou para Valência na direita. O equatoriano invadiu a área e finalizou para o fundo das redes, ampliando para o Colorado. No fim do jogo, o time carioca ainda conseguiu diminuir. Pela esquerda, Eric Marcos levantou para a área e Alex Teixeira subiu para cabecear firme no canto esquerdo, fazendo o gol de honra do time Cruz Maltino. Final, Vasco da Gama 1, Internacional 2. Considerado o celeiro do mundo pela capacidade de fornecer alimentos, o Brasil sofre com um velho problema, a fome. No Rio de Janeiro, chefes de cozinhas solidárias se esforçam para levar comida e um pouco de dignidade a quem mais precisa. A chefe Ana Lúcia Costa conclui o preparo de um delicioso lombo marinado com limão e gengibre para 100 pessoas. Ela não trabalha num restaurante, mas na pequena cozinha de seu pequeno barraco, de onde saem refeições que saciam mais do que a fome na Rocinha, a maior favela do Rio de Janeiro. A Ana trabalha para uma das 52 cozinhas solidárias em funcionamento no país, impulsionadas pela Gastromotiva, associação que forma pessoas sem recursos profissionais da gastronomia, com a missão de encher não apenas a barriga, mas de satisfazer o paladar e dar uma dose de alegria a quem mais precisa. Para o morador em situação de rua, é a única refeição que ele vai fazer. Por isso que normalmente a gente dá janta. Porque durante o dia, quando é 8 horas da noite, ele briga com um amigo, ele pega um martelo e quer pegar a comida do amigo. Aí de noite não, todo mundo almoça, todo mundo dorme na paz, entende? E ainda tem esses conflitos. Mesmo com muito pouco, esta chefe, formada online durante a pandemia, prepara cerca de 400 refeições semanais.
é uma pessoa que tem um coração que não cabe no peito dela. Sem peso, sem medida, faz o bem sem querer saber a quem. A gratidão dela é sempre um sorriso. Para o chefe solidário Carlos Alberto da Silva, cozinhar é uma terapia. Ele perdeu o filho de 20 anos numa operação policial e acabou tendo uma recaída nas drogas. A gente procura fazer tudo com amor e com carinho. Só a diferença é que a gente vai levar para a rua. Mas o que a gente faz, a gente come. Essa aqui é a grande magia. Morador do Morro do Chapéu Mangueira, colado aos prédios luxuosos do bairro do Leme, Carlos acorda de madrugada para preparar os pratos que serão distribuídos aos moradores de rua no bairro boêmio da Lapa, no centro do Rio de Janeiro. Você é tão linda para morrer, como é que é isso? Esse carinho dela é que me faz não vacilar. É que me faz, sabe, ficar com o pé no chão e saber que tem pessoas que precisam ainda da minha ajuda. Em 2014, o Brasil havia deixado o mapa da fome da ONU, mas o problema voltou a assolar o país. Um estudo publicado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional informa que pelo menos 33 milhões de brasileiros não têm o que comer e quase 59% da população sofre de insegurança alimentar. O diretor de jornalismo da Band, Fernando Mitre, lançou seu primeiro livro no Centro do Professorado de São Paulo nesta quinta-feira. Ele usou seus 62 anos de coberturas políticas para contar a história da democracia e dos debates na televisão brasileira. Muito se falou sobre a democracia na última eleição para a presidência da República, mas a luta por ela acontece há bastante tempo. A redemocratização, após a ditadura militar de 64, trouxe um novo olhar para a política brasileira. Então, durante a ditadura, os debates não tinha nem eleição presidencial e nem debates entre candidatos estaduais, por exemplo. Era um ou outro raríssimo. Depois que veio a democracia, os debates chegaram juntos e os debates da Band foram os primeiros. A história democrática do Brasil é contada no livro Debate na Veia, nos bastidores da TV, a democracia no centro do jogo, lançado nesta quinta-feira no Centro do Professorado Paulista. As páginas que estão sendo autografadas nesse momento mostram os bastidores dos debates políticos a partir das memórias de Fernando Mitre. Alô, boa noite. A partir de agora, a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira. E entre as principais lembranças de Mitre registradas em sua obra está o primeiro debate presidencial no país, nascido na Band em 1989 e coordenado por ele. Foi o primeiro debate entre candidatos à presidência na história do Brasil e veio depois de 20 anos de ditadura. Então, aquele foi historicamente o mais importante. Mas os debates, de um modo geral, os presidenciais foram todos muito importantes e esse último foi importantíssimo, né? Com o Lula e o Bolsonaro, um momento ali de grande tensão no país, né? São muitos os debates. O diretor da Rede Bandeirantes participou de mais de 50 em 62 anos de coberturas jornalísticas. Não tem coragem de defender seus chefes. É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. Segundo atesta o seu ato de exoneração da Petrobras. Candidato, a minha indignação em relação a tudo que acontece. Aliás... Fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Candidato. Muita coisa mudou de lá para cá. O eleitor, o candidato, os tempos. No último debate da Band, as regras foram recriadas. Encontramos um caminho muito bom, onde eu acho que está realizado o debate ideal. E com a chegada da internet, os 20 milhões de telespectadores foram transformados em 80 milhões na disputa entre Lula e Bolsonaro.
Apesar da ideia de escrever o livro ter surgido recentemente, ele foi construído ao longo de anos de trabalho. Quem foi conferir de perto os bastidores do lançamento do Debate na Veia ainda levou muitos dele para presentear. Um livro vai para uma pessoa muito experiente, que gosta de política, que acompanha vida política, e os outros 3 são para jovens estudantes que gostam de acompanhar, né, o Mitre e principalmente defendem exaustivamente a democracia. Eu acho que é uma bela lição, né, de democracia, o livro, acompanhar os bastidores e saber um pouquinho do que acontece. Esse livro do Mitre é um belíssimo registro da história da jovem democracia brasileira, hein? Parabéns ao Mitre, uma importante obra. Mais de 50 anos após a sua separação, os Beatles estão de volta com uma nova música mixada graças a novas tecnologias, o que permitiu que os 4 cantores de Liverpool, acreditem, se reunissem. O quarteto de Liverpool se reúne para uma última música. Com a ajuda da inteligência artificial, Paul McCartney e Ringo Starr anunciaram nesta quinta-feira o lançamento oficial da faixa Now and Then, que vai acontecer no dia 2 de novembro. A música foi criada a partir de uma demo gravada na década de 1970 por John Lennon em seu apartamento em Nova York. Após o assassinato do cantor em 1980, sua viúva, Yoko Ono, entregou o material, com vocais e piano, aos membros sobreviventes da banda em 1994. Mesmo que a banda tivesse refeito a música, nunca puderam publicá-la. As técnicas disponíveis na época não permitiam que a voz de John Lennon fosse extraída com qualidade suficiente. Now and Then foi criado em colaboração com o cineasta Peter Jackson, produtor da série de documentários The Beatles, Get Back. As gravações de guitarra elétrica e violão de George Harrison, de 1995, antes de sua morte em 2001, foram adicionadas à demo original. A música foi concluída no ano passado, nos estúdios de Los Angeles, com bateria de Ringo Starr, piano e baixo de Paul McCartney, além dos vocais de 2 Beatles vivos. Paul McCartney já havia comentado em junho na BBC sobre a preparação da música inédita. Em resposta às dúvidas levantadas pelo anúncio, ele garantiu que nada havia sido criado artificialmente e que se tratava de uma limpeza das gravações. Em abril de 1970, 6 meses depois do lançamento do álbum Abbey Road, e 1 mês antes de Let It Be, os Beatles anunciaram sua separação após 10 anos de carreira. Apesar da morte de Lennon em 1980 e de Harrison em 2001, a Beatlemania ainda permanece viva no mundo. O lançamento da música será acompanhado pela estreia de um documentário de 12 minutos no YouTube e 2 compilações com faixas adicionais serão lançadas no dia 10 de novembro. Jeito bom de terminar o jornal, essa música bom, promete. Ainda mais numa sexta-feira. Não é? Sextou. E o Brasil News fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Até lá, um bom fim de semana. Bom fim de semana.